Deixa eu aumentar a tela do Canva. Isso, agora deu certo. Bom, o tema da nossa aula de hoje é alfabetização com crianças atípicas. Por que que eu falei aula meio tipo aula? Porque, assim, para mim, estar com vocês hoje, participando desse momento dentro do Grupo Força Azul, é mais como uma roda de conversa, é mais como uma troca de experiências, é mais como um compartilhamento de ideias, porque eu quero que vocês se sintam muito à vontade, justamente porque nós estamos entre famílias atípicas, estamos aqui em uma roda de conversa com mães atípicas, com realidades muito semelhantes e ao mesmo tempo muito diferentes. Então, aula parece um negócio meio aula. Por isso que eu prefiro falar um momento aqui que a gente está trocando ideia, está conversando. É um momento de compartilhamento de ideias. Então, eu tenho certeza que o pouco do que eu sei para compartilhar com vocês é muito menor do que o que eu vou aprender estando com vocês aqui hoje. A nossa base é a neuropsicopedagogia, que é uma área que eu me apaixonei, e vocês vão entender o porquê. Eu fiz uma breve apresentação, porque assim, ó, o Grupo Força Azul, a gente tem aqui mães, famílias do Brasil inteiro. Então, eu me sinto muito honrada de estar entrando na casa de vocês, nesses minutinhos que a gente vai estar aqui, e poder, assim, compartilhar um pouco. E eu me sinto feliz de saber que vocês também estão confiando em mim nesse momento que a gente vai ter agora. Então, acho que é muito justo que eu me apresente um pouquinho, porque já que a gente vai trocar um pouco, a gente vai conversar, então eu vou falar um pouco da minha trajetória, para que vocês entendam como que eu vim parar aqui. Eu sou Fernanda Batista, eu tenho 38 anos, sou libriana, libriana raiz, sou TDAH laudada também, faltou colocar isso, então eu sou totalmente tagarela, totalmente, assim, falo mesmo, falo bastante, vocês podem a qualquer momento me dar um toque aqui. Eu sou casada há 20 e poucos anos, a gente já está junto, eu sempre esqueço a parte do 20 e poucos por conta do TDAH. Eu sou mãe de 2 meninos, lindos, cheirosos, inteligentes, fofos, terríveis, que já já pode ser que eles apareçam por aqui. O meu filho mais velho tem 13 anos, o meu filho mais novo tem 9, vai fazer 10 anos. Eu iniciei a minha vida profissional como professora de inglês. Minha primeira graduação é em letras. Eu sou professora até hoje na rede municipal de Guarulhos, desde 2010. Eu sou de Guarulhos, né? Nem falei de onde que eu sou, eu esqueço, a gente acostuma tanto com a nossa bolha. Eu sou de Guarulhos, daqui de São Paulo. Eu, depois de me formar na graduação, eu acabei seguindo muito para a área da educação e para a área de idiomas, que é uma paixão. Eu estudo inglês desde muito cedo. Descobri que por conta do TDAH isso foi um dos hiperfocos que eu tive na minha adolescência. Só que aí o autismo chegou na vida da minha família, quando o nosso filho mais velho tinha 3 anos, mais ou menos. Ele tem 13, então foi há 10 anos atrás aí. A escola primeiro me trouxe alguns sinais, ele demonstrava algumas coisas. A escola foi muito delicada, muito sensível. Em nenhum momento eu ouvi, tipo, seu filho é autista, né? Então a escola fez uma abordagem que é a abordagem correta, foi me mostrando alguns sinais, foi dando encaminhamentos. E aí, quando fechou o diagnóstico dele, eu falei assim: autismo, transtorno do espectro autista. O que é isso? Não sabia, não tinha noção. Há 10 anos atrás se falava muito menos de autismo. Eu acho que ainda se fala muito pouco, deveria se falar muito, muito, muito mais. Mas se falava menos do que se fala hoje. E aí eu falei assim, vou estudar, né? Vou entender o que é isso para ajudar meu filho, para entender ali o funcionamento da cabecinha dele, o que eu posso fazer para ajudar. E daí eu me formei, fiz especialização, fiz pós-graduação em psicopedagogia. Foi a primeira que eu fiz. Ali eu já fiz assim, nossa, acho que é isso que eu quero seguir pro resto da minha vida. Aí depois da psicopedagogia, eu fiz especialização em autismo, transtorno de neurodesenvolvimento, educação inclusiva, e eu fazia muitos cursos gratuitos, muitos, que eu queria entender cada vez mais, eu fui me encantando pela área. Até que eu cheguei na neuropsicopedagogia,
se tornou a minha grande paixão. Hoje faz parte da minha profissão também, então eu tenho essa dupla jornada. E na neuropsicopedagogia foi onde eu comecei a entender um pouco mais do funcionamento do cérebro das pessoas, tanto atípicas quanto neurotípicas. Me encantei demais por essa área. Hoje faço disso, além além do meu ganha-pão mesmo, do meu trabalho, mas uma ferramenta de conscientização, de levar informação, de espalhar, de auxiliar famílias, de auxiliar mães, de aprender também. E tudo que tiver neuro aí, depois eu quero seguir. Então, estou fazendo neurociências, depois eu quero fazer neuropsicologia, e assim vai, psicologia e tudo mais. Eu fui subsecretária de Acessibilidade e Inclusão aqui do município de Guarulhos. E aí, por conta de toda a minha trajetória na inclusão, de ativismo, eu sou mãe, assim como todas vocês aqui. Não sei se tem pais também, mas sou mãe, pai, a gente sente ali na pele. Sangue ferve de mãe atípica, então eu sempre fui aquela de brigar na Secretaria de Educação e de ir atrás e de lutar pelo meu filho e pelas crianças que eu atendo. Então, por conta de toda essa trajetória na inclusão, esse ano eu fui agraciada como uma das vencedoras do Prêmio Mulheres que Brilham. Foi uma honra, um dos dias mais importantes da minha vida. Mas de tudo isso que tem aí, o que mais me deixa emocionada, a função que me deixa mais emocionada, que me deixa mais assim, há um turbilhão de emoções que a gente enfrenta, é a função de ser mãe atípica. A gente vai do luto à luta todos os dias em questão de segundos. Então, não é porque tenho essas preparações, estou estudando, continuarei estudando sempre, porque é algo que eu gosto muito, sigo trabalhando, mas eu também enfrento dores, eu também enfrento aquele momento que você não sabe o que fazer, aquela hora que você vai chorar no banheiro para ninguém te ver chorando, porque você está exausto, de repente meu filho está aquela linha que está tudo indo bem, ele está evoluindo, está dando certo, aí do nada, não sei o que acontece, vem gatilho e aí ele regride. Então, assim, é uma montanha-russa de emoções, a maternidade atípica, é dolorosa, então em nenhum momento eu quero que vocês. Eu quero deixar transparecer que eu vim aqui para romantizar a maternidade atípica ou para romantizar o autismo, não é isso. Mas a minha intenção é justamente trazer a força disso tudo, de tudo que a gente passa, de como que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos, especificamente na alfabetização aqui. Muita coisa que eu aprendia quando eu não sabia nada, eu apliquei no meu filho, aplico nele até hoje, e são coisas que deram muito certo. Então, se o meu filho hoje, que está com 13 anos, hoje ele é um autista funcional, hoje ele tem um pouco da autonomia, porque eu confesso que eu ainda sou muito insegura, não solto ele demais, mas se hoje ele convive normalmente, acompanha a sala de aula regular, foi por conta de tudo que eu aprendi. E o conhecimento, se a gente não compartilha, não serve de nada. Então, a minha intenção é trocar conhecimento, para que a gente consiga aí sempre olhar para as nossas crianças e traçar o melhor caminho para eles. O meu filho, quando tinha 5 anos, fechou o diagnóstico, o nome dele é Murilo. Nessa época, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger ou Asperger, que é o que se falava antes, mas a gente sabe que essa nomenclatura já caiu por terra. E o primeiro diagnóstico dele era de síndrome de Asperger com autismo moderado. É o que a gente hoje considera como autismo de nível 2. Não se fala mais também moderado. E aí, com tanta terapia, com tanta luta, com tanto aprendizado, e com o principal foi virar a chavinha na minha cabeça e na cabeça do meu marido, da nossa família, de que nós tínhamos que mudar muitas coisas na nossa rotina e principalmente na nossa forma de pensar. Depois que isso virou, o nosso filho ele tem evoluído cada dia mais. Depois de um tempo, as avaliações foram refeitas, a gente sabe que tem um tempo que tem que refazer a avaliação neuropsicológica e tudo mais. E aí, hoje, ele é um autista de nível 1, então ele passou por aquele processo que tinha uma situação um pouco mais grave, entre aspas, tá? Com todo o respeito da palavra, e que hoje ele já é um autista mais funcional, ele se comunica muito melhor, ele tinha muita dificuldade de fala, e tudo foi porque eu fui aprendendo e fui aplicando em casa. E uma dessas
coisas que eu fui aplicando foi essa parte da alfabetização. A nossa dúvida sempre é: mas e aí, o cérebro da criança atípica aprende ou não aprende? E aí, assim, a gente vai levar em consideração todos os níveis de autismo e até outros transtornos do neurodesenvolvimento. Eles aprendem? As pessoas que têm alguma neurodiversidade, no que a gente convive, no que a gente. Eles aprendem? Não aprendem? Dentro da sala de aula, eles podem conviver? Não podem conviver? Como que a gente ajuda na alfabetização para que aconteça de forma mais leve e mais eficaz? Meu filho, o que eu escuto sempre é assim: mas meu filho vai conseguir ler? Meu filho vai conseguir fazer conta? Será que consegue? Será que não consegue? Essa é a dúvida maior, acho, e a angústia da maioria de nós que estamos aqui. E a resposta para isso é sim. Crianças atípicas são crianças que aprendem. É claro que aprendem. E aí eu posso até ir um pouco mais longe. Qualquer indivíduo tem a capacidade de aprender. Isso é orgânico do ser humano. Só que cada um de nós, independente de ser um ser humano atípico ou neurotípico, todo mundo tem a capacidade de aprender. Isso nasce com o ser humano. Porém, cada um tem a sua forma de aprender. Cada um tem a sua maneira de aprender. Por exemplo, sempre tive muita facilidade para comunicação, não tenho vergonha de falar. Não, sei que ainda preciso muito melhorar, lógico, a gente sempre melhora, mas eu sempre tive muita facilidade para escrita, para textos, para redação, sempre fui bem nessa parte assim de vestibular, na escola, literatura, linguagens. Eu sou muito de humanas. Só que para matemática, por exemplo, eu não sei até hoje. Eu tenho problema para fazer conta de troco, conta simples. Por quê? Porque o meu cérebro aprende melhor nessa área das linguagens. Então, todo mundo, às vezes a gente escuta assim, antigamente a gente escutava muito, acho que vocês são todos jovens aqui, não devem ter pego essa época, né? Mas eu que sou mais antiguinha, a gente escutava assim, ah, mas fulano é burro. Não existe gente burra, não existem pessoas que não são capazes de aprender. Isso é ciência, não é a Fernanda que está falando, é científico. Então, todas as crianças atípicas, que a gente está falando agora de um público específico, que é o nosso público-alvo, aprendem, porém, precisam se desenvolver de forma diferenciada. Entendam que não é diferente. Diferente é eu tenho uma caixinha amarela e eu vou pegar uma outra caixinha diferente, que é azul, um exemplo. Não, uma forma diferenciada, ou seja, uma forma humanizada, adaptada, flexibilizada. Todas as crianças atípicas aprendem nível 1, nível 2, nível 3. Mas, Fernanda, eu tenho uma criança aqui de nível 3 e ele não se comunica. Sim, cada caso é muito específico, mas da forma correta, respeitando o tempo deles, eles aprendem. Quando a gente pensa em criança atípica, claro que aqui o nosso foco também são as crianças autistas, mas levando em consideração que muitas crianças que estão dentro do espectro também têm outras comorbidades, como o TDAH, a deficiência intelectual, a dislexia, todas as crianças que têm algum transtorno, criança atípica, que a gente fala, pessoa atípica, não é só pensando nos autistas. Então, essa forma diferenciada de aprender, por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência intelectual, nunca aprendeu, a escola nunca olhou para ele, ficava lá jogado, é uma inclusão que não inclui nada, sim. Mas se tivesse um profissional ali com um olhar para ficar com aquela pessoa, com aquele indivíduo, ele teria capacidade de aprender, ele tem a capacidade de aprender. As crianças disléxicas ou crianças que têm escalculia, todo ser humano é capaz de aprender, desde que seja respeitado o seu tempo e a forma que aprende. Quando a gente fala assim, respeitar o tempo, quando eu falo para vocês respeitar o tempo, é diferente de quando a gente escuta assim, ó, ah, mas cada criança tem seu tempo. Ainda mais quando nós estamos em busca do diagnóstico, quando a gente está ainda na investigação ali, eu acho que vocês devem ter passado por essa situação também. Criança pequena, está em investigação, a escola deu sinais, a escola demonstrou algumas coisas, pediu para procurar um profissional, e daí a gente vai no pediatra primeiro, e o pediatra fala assim: não, mãezinha, cada criança tem seu tempo.
Isso é diferente de quando a gente fala assim, cada indivíduo tem o seu tempo de aprendizagem. Cada criança tem seu tempo. Ah, ele está com 3 anos, não fala ainda? Ah, não, mas é porque hoje em dia tudo é autismo, cada um tem seu tempo. Não, não é isso. O que a gente fala é, por exemplo, de repente uma criança neurotípica acaba aprendendo de um jeito mais padrãozinho, entre aspas. A professora está lá na frente, ensina como que se forma as letras, como se forma as sílabas, a criança ouve, vai indo e vai aprendendo. Uma criança atípica precisa de um olhar um pouco mais individualizado. E aí a gente pode ir até mais longe, não pensando apenas nas crianças atípicas. Uma criança que tenha muita dificuldade de aprender, às vezes não é uma criança que tem nenhum tipo de deficiência, mas é uma criança que tem um funcionamento do cérebro diferenciado. Então é muito importante que a gente tente conversar com os professores. É cansativo, Fê? É muito cansativo. Eu sei que é. Parece que todo ano a gente tem que conversar com a professora para explicar como que qual a necessidade de um acompanhante exclusivo. Não sei onde a região de vocês, mas aqui em Guarulhos é tudo muito difícil com relação a acompanhante terapêutico, apoio em sala de aula, é tudo muito burocrático, muito difícil, muito cansativo. E aí por isso que muitos de nós acaba caçando meios de ensinar nossos filhos em casa. Quantos de nós aqui não são professores? Talvez se julgam assim de tipo nunca se imaginou sendo um professor, mas que para o filho vai lá, tenta, caça vídeo no YouTube, procura, pesquisa e tenta suprir em casa uma falta que tem na escola. Então é por isso que a alfabetização é algo tão singular. A alfabetização é o processo de aprender a ler e a escrever. Não é só vai lá e junta a letra. A gente aprendeu, nós somos, quer dizer, nós também, não sei, né? Eu sou da época que eu aprendi assim, B com A, Bá, B com E, B com E, Bi, né? E a gente só ia juntando. Aí depois, F com A, Fá, F com E, você já ia juntando. Hoje, a ciência comprova que o ato de alfabetizar não é só juntar letras. Tem muitas crianças, eu atendo muitas crianças no consultório que eles não têm ainda a coordenação motora fina, o movimento de pinça, eles não conseguem juntar as letras num papel, mas são excelentes leitores. Já sabem ler, leem muito bem. Muitas crianças atípicas já falam até outros idiomas, mas na hora de escrever tem essa dificuldade. E aí, infelizmente, o nosso sistema educacional aqui no Brasil prega o quê? Que tem que escrever, tem que ler, tem. Não, não tem que nada. Ele tem sim, no tempo dele, da forma correta e com o apoio e com o suporte adequado para cada indivíduo. A escola, dentro de uma sala de aula, tem lá 35, 30, 40 crianças. A gente pensar em Fundamental 2, em adolescentes, em adultos até, jovens iniciantes de faculdade, enfim. A gente sabe que são várias realidades ali. É muito difícil para um professor só, é claro que é. O sistema é muito falho, então é por isso que muitas vezes nós, em casa, tentamos ali, do nosso jeitinho, suprir essa dificuldade, essa defasagem. E aí, quando a gente pensa nisso, o primeiro ponto é exatamente esse. Ai, Fê, mas eu estou ensinando até agora meu filho assim, B com A, Bá, B com A. Tudo bem, ninguém é contra silabário, não é isso. Se para o seu filho foi o melhor caminho, ótimo. Mas a gente precisa entender que alfabetizar envolve atenção, memória, linguagem, percepção, coordenação motora e até emoção. Volto na minha história trágica com a matemática. Eu tenho trauma de matemática até hoje, porque eu não conseguia aprender matemática, não consigo. Minha mãe, há 30 e poucos anos atrás, dentro do melhor que ela pôde. Minha mãe é nordestina, veio do Nordeste muito cedo. Ela acabou a escola depois de muito tempo. Então, assim, eu não aprendia tabuada. Ela fazia o quê? Eu tinha que ficar escrevendo a tabuada 200 vezes até memorizar. Memorizei? Memorizei. Com emoção? Não. Então, foi algo que, assim, eu só decorei a tabuada.
decorei. De repente tem alguma conta que eu preciso fazer no dia a dia, que é de multiplicação. Ah, sei lá, fui comprar um remédio pro meu filho, um frasquinho é X, só que a médica pediu dois. E aí? E aí eu tenho que fazer a conta. Isso, para mim, acontece porque eu não aprendi com afeto. A pedagogia afetiva é muito importante. Parece balela, mas não, a neurociência explica. Tudo que a gente aprende com carinho, a gente internaliza. E se a gente parar agora na fase adulta para pensar, é verdade, tudo que você aprende com intenção, carinho, que você se dedica e que a pessoa que te ensinou estava disposta a ter paciência para isso, a gente não esquece mais. Para alfabetização, é o mesmo processo. Então, hoje é a nossa primeira aulinha, nossa primeira conversa aqui. A gente vai ter mais uma aula sobre isso, mas hoje a gente vai falar só dessa parte, assim, um pouco mais. Eu quero muito que vocês compreendam como que funciona o cérebro de uma criança atípica nesse quesito relacionado à alfabetização, para que depois a gente vá realmente para a prática. A gente vai entender como funciona, porque se eu chegasse aqui hoje e passasse assim para vocês, ó, você vai fazer isso daqui, é uma receita de bolo, vai pegar isso, tá, aplica na sua criança amanhã, manda foto. Não faz sentido. A gente vai entender como que o cérebro de uma criança atípica ou de um jovem atípico, tá, gente? Independente da idade, funciona para que a gente possa aí sim partir para a prática, certo? E aí, a gente vai falar um pouco das áreas que atuam durante o processo de alfabetização. Antes disso, eu estou vendo que tem algumas perguntas, alguns comentários aqui já no chat, mas aí quando tiver um pouco antes de terminar a nossa aula, eu abro para perguntas, dou uma olhada aqui no chat também, e tem uma caixinha aberta lá no Instagram, porque eu sei que o nosso tempo aqui é apertado. Então, eu deixei uma caixinha aberta no Instagram para responder as dúvidas de vocês. Eu vou deixar meus contatos no final e o meu Instagram também, tudo bonitinho, tá? Então, não se preocupem. Se eu não conseguir responder as dúvidas de vocês hoje, eu prometo que eu responderei de alguma forma, seja no e-mail, mas a gente combina, tá? Sobre as áreas. A alfabetização é um processo que depende de áreas cerebrais muito específicas. Então, o que é preciso durante uma alfabetização? Reconhecer sons. A gente escuta muito hoje em dia sobre o alfabeto fônico, alfabeto fonético, até conversando com a Maria essa semana, ela falou, Fê, você sabe o que é alfabeto fonético, alfabeto fônico e tal, que é uma demanda das mães? Sim, podemos conversar sobre isso. O alfabeto fônico é uma metodologia que começou a se tornar mais conhecida recentemente, mas uma ciência até também, que existe há um bom tempo e era utilizado, começou o alfabeto fônico porque, por algum motivo, a sociedade porque queria que pessoas surdas falassem, tinha que falar. E aí como que falava? Mostrando a boquinha, né, tal. E aí daí que veio o alfabeto fônico, o alfabeto fonético. É muito utilizado, principalmente na pedagogia, pensando em crianças que estão no infantil, que iniciaram a escola. Por quê? Porque a gente começou a entender que faz muito mais sentido aprender que cada letra tem um som. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente mostra, quando a gente aprende que as letras têm sons, nós estamos atuando na nossa área auditiva. É um campo cerebral aqui dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro é dividido em várias caixinhas. Imagine que o nosso cérebro tem várias ali, várias divisórias. Uma delas, que é necessário no processo de alfabetização, é a área auditiva. Então, por que que quando a gente está ali naquele processo de investigação de TEA, geralmente os médicos pedem para fazer aquele teste, aquele exame, que também é para ver se a criança ouve direitinho. Por quê? Se a criança tem dificuldade na audição, automaticamente ela vai ter dificuldade com a alfabetização. Ela vai ter dificuldade na escola. Ah, mas é uma criança que fala tal. Ok, mas de repente ela tem um pouquinho de perda auditiva. Ela vai ter dificuldade para alfabetizar. Não necessariamente é uma criança autista. Não necessariamente é uma criança que tem TDAH. Só que aí é uma criança que tem dificuldade para aprender e que ninguém nunca foi mais a fundo. De repente ela tem dificuldade na audição. E aí um caminho adequado, ou um médico adequado, um profissional adequado, se já tivesse com uma fono, já faria diferença, já resolve. Além disso,
além dos sons, quando a gente associa esses sons às letras, nós também guardamos informações e para a alfabetização é essencial que aconteça o foco. Por isso que é tão difícil para a gente alfabetizar uma criança com autismo. Essas 4 áreas do cérebro, essas 4 áreas aqui, ó, que estão nas nuvenzinhas aí na imagem, essas 4 áreas trabalham durante o processo de alfabetização: atenção, memória, a área auditiva e a área da linguagem. A linguagem é a nossa fala, a memória é o processo que o cérebro tem de guardar o que é importante, e a atenção. Ai, Fernanda, mas o meu filho, ele tem autismo e TDAH e ele não para quieto, não sei o que, não sei o que. Ele vai aprender? Vai. Vai. Como? Imaginem a seguinte cena. Um autista, uma criança que está no espectro, vou falar criança porque a gente está falando dessa fase inicial de alfabetização, tá? Uma criança que tem ali uns 5, 6 anos, está dentro do espectro, nível 2, e que tem um TDAH, e o TDAH é tipo nível hard. Aí eu, profissional, vou forçar a criança a ficar sentada em uma cadeira e ela só vai aprender se tiver com um lápis na mão, uma folha, e vai ter que ficar ali fazendo zigue-zague, 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 fazendo. Essa criança vai aprender? Claro que não. Não vai aprender desse jeito, vai ser um sofrimento para essa criança. Uma criança que tem TDAH, ser obrigada a ficar sentada para pegar um lápis e rabiscar um papel, ele não vai aprender. Então, como que a gente vai ter que fazer? É fácil? Não, não é fácil. Mas como aqui a gente está falando especificamente, acredito eu, para mães, pais, familiares, a gente conhece o nosso filho, a gente conhece a cria. Então, esse processo de alfabetização para uma criança atípica, uma criança neurodiversa, neurodivergente, acaba Sim, sendo mais. Oi! meu amor, aqui também tem muitos estudantes da área, tá? Você vai encontrar com Ai, que muitos deles, legal! né? Ah, bacana. Eu achei que a gente estava mais com as mães, então ótimo. Tenho colegas aqui também. E aí, ó, aproveitando esse gancho, se a gente pensar assim que é muito mais complexo para um professor, dentro de uma sala de aula, conseguir identificar essas formas de aprendizagem logo de início. É algo que demora para o professor. Se a gente consegue ter um diálogo bacana ali com a família e tal, consegue identificar os gatilhos, faz o PDI ou PEI, cada região acaba chamando de, tem uma sigla diferente, que é o plano de ensino individualizado. Para o professor é um pouco mais demorado esse processo, porque tem várias realidades na sala de aula. Se é uma criança que tem ali um acompanhante exclusivo, aí tudo bem, acaba sendo menos difícil. Mas para nós, que somos pais, mãe, familiares, né, irmão, enfim, é difícil, mas a gente consegue identificar a melhor maneira para alfabetizar a minha criança. Então, de repente, para o meu filho, eu tenho 2 filhos, os dois aprendem, os dois têm formas de aprendizagem muito diferentes. Enquanto um é extremamente inquieto, o outro é mais tranquilo. E o meu filho que é mais tranquilo é o meu filho que é autista, meu filho Theo. O meu filho caçula, se eu colocar ele sentado para ficar copiando, para ele é o fim. Ele gosta de aprender no movimento. Então, isso é muito específico de cada criança, mas aprende? Aprende. É só a gente entender de uma forma que não seja sofrido. Aquela forma antiga que a gente ficava lá, dentro da sala de aula, sentado, em fileirinha, um olhando para a nuca do outro, é um método que é muito sofrido para uma criança, e que ainda existe, infelizmente. Mas reconhecer quais são os caminhos para que a aprendizagem aconteça de fato, acho que é o maior segredo. Acho que essa é a chave da alfabetização. E aí, como que esse cérebro aprende? Talvez precise de mais repetições, mais estímulos visuais, mais tato, precisa de música ao mesmo tempo. Tem pessoas que precisam de, como se o cérebro tivesse várias abinhas abertas. Só consegue fazer um relatório se está ouvindo música. Só consegue deixar a TV ligada enquanto cozinha e não queima nada, tudo sai perfeito. Porque são formas de aprendizagem, são formas de concentração. Muitas mães falam assim para mim:
Nossa, mas todo dia eu tô aqui falando, parece que ele não aprende, Fê. É normal? É normal. Isso dura quanto tempo? Talvez 10 dias, talvez 30, talvez 6 meses. E aí, nessa parte, eu quero trazer um relato muito específico de uma das escolas que eu atuei. Nós tínhamos um jovem de 13, 14 anos por aí, seletividade alimentar extrema. Ele não era nível 1, mas agora eu não me recordo se era nível 2 ou nível 3 de suporte. Tinha DI como comorbidade também, deficiência intelectual. E quando ele chegou na nossa escola, a mãe falou: olha, ele não come, ele só come isso e isso. Posso trazer para ele? Pode, claro que pode. A gente conversou, era uma escola que a gestão também era muito acessível. E daí, só que eu fiz um combinado com a mãe. Eu falei assim, mãe, mas ó, todos os dias eu faço questão de ir junto com ele até a parte da merenda e eu vou mostrar o que vai ser ofertado na escola. Ah, tudo bem, mas ele não vai comer. Não tem problema, é só para ele ver. Ok, todo santo dia. Primeiro dia ele não queria nem chegar perto da cozinha. Mas a coordenadora da escola também ia junto, a equipe da escola era muito acolhedora. Primeiro dia o cheiro incomodava ele, as primeiras semanas de aula, o barulho das crianças, da galerinha, né? Criança não, que ele já era jovem, da galerinha comendo, batendo no prato, tudo incomodava muito. Então a gente só levava até onde ele ia. Então, assim, se a primeira semana ele só foi, tipo, até a porta da cozinha, ele viu que não ia dar certo, tudo bem, a gente tirava ele tinha um lugar reservado, ele e outras crianças que também tinham algum tipo de deficiência, a gente levava e ele se alimentava. Porque é importante que eles não sintam fome, porque a fome traz uma crise, a gente já sabe, né? Um comportamento disruptivo e assim vai. Ok. Depois de uns 30 dias, ele passou, ele já estava mais interagindo mais com a turma dele, com a galerinha da escola, então ele passou a. Ele achava legal entrar na fila. Então ele entrou na fila. Ele entrava na fila, olhava lá a comida, dava uma disfarçada e saía. Depois de um tempinho, junto com a coordenação da escola, ele passou a entrar na fila, aí ele ficava parado, via o que as crianças estavam fazendo e só observava. Ele não chegava nem perto da cozinha. Isso é alfabetização também? Total. Por quê? Porque é a forma que a gente aprende como eles aprendem. Então a gente começou a observar, tá, então não vai adiantar a gente chegar muito rápido. Ele aprende de uma forma mais tranquila, ele tem todo um ritual para aprender. O semestre foi passando, no final do primeiro semestre, semana quase de entrar de férias, eu recebi uma ligação da coordenadora, uma chamada de vídeo, ela emocionada, os amigos emocionados, os coleguinhas emocionados. Esse jovenzinho, esse adolescente, ele estava sentado na mesa do refeitório, comendo um prato de macarrão. Ele não comia macarrão. Depois a mãe mandou um vídeo pra gente, agradecendo muito, mas falando que aí ele queria macarrão toda hora. Então acabou virando um outro tipo de atividade. Aí ela foi tirando, também foi aumentando o repertório dele. Mas por que eu trouxe essa situação toda? Para que a gente entenda que é importante observar a forma que essa criança aprende em N situações. A partir disso, você traz para a alfabetização. No caso desse aluno, isso aqui fez total sentido. Um ambiente calmo, tranquilo, amigável, faz toda a diferença na hora da alfabetização. Então, quando ele pegou o prato de macarrão, sentou na mesa, comeu, as crianças aplaudiram, as crianças, ele já estava, lógico, ele já estava bem entrosado com a turma, as crianças deram parabéns para ele, todo mundo se emocionou, isso para ele foi um reforço positivo. E aí ele quis comer macarrão todos os dias. É assim que funciona a alfabetização dentro do nosso cérebro. É muito diferente de a gente querer forçar alguma coisa. Então, mesmo para um autista de nível 3, uma pessoa com paralisia cerebral, eles vão aprender com um pouco mais de tempo,
com muita paciência. Ai, mas eu não tenho paciência, meu filho não me escuta. Lembra que eu falei no começo que a chavinha da minha cabeça também virou? Só assim que meu filho passou a se desenvolver melhor. Eu sou muito ansiosa. Então, isso para mim, esse passo de alfabetização para mim foi muito complexo, foi muito difícil. Ele tinha muita dificuldade de aprender e tinha esse raio dessa história que tem que pegar no lápis e que tem que escrever, e aí compra lápis gordinho, que a gente vai falar na próxima aula, o lápis jumbo. Compra o lápis jumbo, compra adaptador, a tesoura adaptada, não sei o quê, e engrossa o lápis, né? Ele não aprendia. Por que que ele não aprendia? Porque eu estava numa ansiedade tão grande que ele aprendesse logo, que estava prejudicando a forma do cérebro dele de aprender. Então, isso é essencial, um ambiente calmo, tranquilo e amigável. Se você está num dia que não está legal, todo mundo tem um dia ruim. Então, respira, no dia seguinte retoma. Porque a gente sabe que, principalmente falando de crianças que estão no espectro, pode gerar um trauma na cabeça deles. E aí se tornam crianças que têm dificuldade na escola, que aí se tornam, viram depois adolescentes que têm dificuldade na escola, aí vai para o ensino médio e ainda tem dificuldade na escola, acaba ficando desmotivado, aí tem a questão do bullying, enfim. Então é muito importante que, se você fala assim, agora eu quero muito alfabetizar meu filho, então a gente tem que colocar na nossa cabeça esse passo a passo. Um ambiente calmo, tranquilo e amigável. E aí, algumas dicas que são importantes para a gente pensar. Antes do processo de escrita, antes que a criança vá para a escrita, é importante que o cérebro dela entenda o contorno, o funcionamento. Parece que não, mas coisas que, para uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência, é algo muito óbvio. Para eles, o cérebro faz um esforço danado, por isso que aí na apresentação o cérebro está ali com o pezinho. Porque é um desgaste mesmo, demanda muita energia para que isso aconteça. E é cansativo. A escrita é algo muito cansativo, o processo de escrita é muito cansativo. Então, para que não seja algo pesado, nem para a criança, nem para o aprendente, que a gente chama, a pessoa que está aprendendo, para que não seja algo pesado para o aprendente e para quem está ensinando, é importante que, primeiro, antes da criança ser alfabetizada, entre aspas, de fato, porque a gente ainda acaba achando que a alfabetização é ler, escrever, fazer conta, né? Antes desse processo tradicional, convencional, que o sistema exige, é importante que ele reconheça as letras, que ele toque nas letras. Então, hoje em dia existe aí em vários lugares já, é muito acessível um negocinho que a gente chama de letra móvel. Se não está fácil de achar na sua região, se você não fala para mim, não, eu não consigo comprar, aqui não tem, eu não acho, a gente pode construir letras móveis. O que que é isso? São letras do alfabeto que a gente pode tocar, segurar. Então, com papel a gente consegue fazer. Faz o formato da letra A, recorta, letra B, recorta. Existem letras GVA, existem letrinhas de plástico, tem letrinha de madeira, de MDF. Enfim, na internet da vida aí a gente acha várias opções de letras móveis. Por que que é importante isso? A criança, o cérebro dela precisa associar que o desenho da letra A é sobe, desce, corta no meio. Tem criança que ainda tem dificuldade de aprender letra por letra, que é a questão do alfabeto fônico. Eles aprendem, ou a ordem, a sequência que a gente aprende, porque o som é muito diferente. Então, A, B, C, D, E, F. Talvez a ordem, eles não vão aprender desse jeito, na sequência. De repente, é uma criança que precisa aprender por som. Então, como que aprende por som? A gente separa letrinhas que tenham um som parecido. Então, a gente usa as letras móveis para colocar lá, como se fosse na mesma família. O B, o C, o D, o G. Letras que têm o mesmo som. O V, por exemplo.
Aí a gente coloca na mesma caixinha, na mesma família ali, a gente coloca o A e o H. A gente não precisa ensinar daquela forma que a gente aprendeu, que é assim, tem 5 vogais e tantas consoantes. Não! Tenta criar mecanismos. E hoje, graças a Deus, a gente tem vários estudos de várias formas de aprendizagem diferentes. As letrinhas móveis facilitam nesse sentido, da criança poder entender que, tipo assim, a letra... Porque para eles, se a gente mostra a letra no papel, é só um papel. Do mesmo jeito que é um desenho, que é um Bob Good, que todo mundo usa agora. E a criança entender que a letra é algo ali, ó, é palpável, faz parte do dia a dia. Deixa ele brincar com as letras, deixa sentir a letra. Uma coisa que é muito bacana, é que eu ia trazer na próxima aula, mas um spoilerzinho já. Para crianças atípicas, é muito legal que eles aprendam com o corpo. Então, por exemplo, tem uma dinâmica que dá para a gente colocar quem tem giz, quem tem quintal, escreve a letra no chão, e daí a criança vai com os pezinhos fazendo o desenho da letra. Isso criança neurotípica também, quando eles estão aprendendo letra de mão. Eu não tenho quintal. Com fita crepe, a gente cola a letra cursiva, a letra de mão, a letra cursiva, e a criança vai andando pelo desenho da letra. Aí o cérebro começa a entender que a letra tem um formato. Bloquinhos de montar. A gente consegue montar letrinhas. Tem muitas crianças que são apaixonadas por Lego. Então a gente forma letrinhas com Lego. É interessante, é muito interessante. Várias escolas já fazem isso também na fase do infantil para todas as crianças, sejam autistas ou não, atípicas ou não, com TDAH ou não, enfim. Mas aprender primeiro a partir dos nomes dos colegas. Então, eu tenho o meu nome, eu vou aprender o meu nome, aí eu vejo as letrinhas, a gente coloca vários nomes. Então, os nomes dos integrantes da família, o meu nome, o nome do seu irmão, o nome do seu pai, olha as letras que são iguais. Sabe o nome dessa letra? É a letra A, ó, Amanda, por exemplo. Amanda. E assim vai, para que eles. O primeiro passo é que eles reconheçam letras. A gente não vai começar já com leitura logo de cara. É importante que o processo de alfabetização seja muito gradual, seja muito tranquilo e leve. A gente volta à parte lá que tem que ser harmonioso e tranquilo. Músicas. Aqui eu faço um adendo com relação a músicas e sons. Nós sabemos que o mundo atípico é um mundo singular. Existem crianças que gostam muito de musiquinha e de sons. Tem crianças que não. Então, vai muito de você conhecer. Eu vou trazer para vocês aqui pensando nesses dois caminhos. Então, uma criança que gosta muito de música, que gosta de cantar, que tem hiperfoco em música, que gosta de instrumento e tal, por que não mostrar os sons em forma de canção? Tem um monte de canção aí no YouTube, tem bastante criança que gosta muito de YouTube, tem bastante musiquinha com alfabeto, com as sílabas. Então, vai colocando música. Se é uma criança que não gosta, que tem intolerância à música, intolerância a sons, que tem ali um processamento auditivo, processamento sensorial muito gritante, não gosta de música, não gosta de som, não gosta de barulho, vai devagarinho, mostrando o som de uma forma sonora. É diferente de falar assim, aqui, ó, as vogais A, E, I, O, U. Não, ó. A, E, I, O, U. De uma forma sonora. Por que eu trago essa parte da sonoridade? O nosso cérebro associa tudo mais fácil com sons ou imagens. Então, é trazer de uma forma tranquila o som de uma letra, de uma sílaba, e aí a criança vai internalizando isso de uma forma mais harmoniosa. É importante deixar a criança sentir, tocar, explorar, foi o que a gente estava falando aqui do corpo. Previsibilidade sempre. Se eu pegar meu filho aqui agora e falar assim para ele, vem aqui que eu vou te ensinar aqui, ó, matemática, senta aqui. Ele vai aprender? Não, meu filho é atípico, meu filho é autista. Mas, ó, acredito que vocês já saibam mais ou menos como funciona a rotina e tal. Dentro da sua rotina, da rotina da sua criança, da rotina do seu aluno em sala de aula,
Dentro da rotina tem lá um momento de alfabetização. Olha, a gente vai... E é importante que eles entendam a palavra alfabetização mesmo. A gente vai aprender letrinhas, a gente vai alfabetizar. Então, deixa na rotina um momento para isso. E aí isso já vai despertar um interesse nele, em querer aprender e reconhecer sons e letras. E o apoio emocional, sempre. Ai, mas eu tô tão cansada, eu trabalho tanto, eu vou ter que chegar em casa e ainda ajudar a minha criança, eu não tenho paciência. Mas sem paciência, ele não vai aprender. Eu queria muito trazer uma receita de bolo pronta e falar assim para vocês, ó, você vai fazer isso e isso. Não. O principal é o apoio emocional. Às vezes nem nós estamos, nem nós estamos no momento mesmo de estar ali, né, equilibrado e tal. Então a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Então é importante que primeiro você se prepare, respira fundo e e aí você consegue educar, alfabetizar essa criança, ok? E para a próxima semana, um spoilerzinho. Eu vou deixar um tempo aberto agora para a gente trocar umas ideias, trocar vivências, trocar perguntas. O que a gente vai aprender na semana que vem? Eu nem sei se eu podia falar que na semana que vem a gente continua, Marie, desculpa. Dei um Não só pode spoiler. como deve. Nós ainda vamos ter Ah, por esta aula mais duas. Mais duas, é. isso. Essa primeira aula foi para a gente entender esse funcionamento cerebral. E aí, na próxima aula, a gente vai pensar como que a neurociência atua, o que a neurociência fala, a importância do brincar. Então, por isso que eu parei exatamente nessa parte, porque a gente vai entender o quão legal é aprender brincando. Às vezes a gente fala assim, a criança na educação infantil com 3 anos vai para a escola para brincar. Não, brincar é muito importante para a alfabetização lá na frente. O papel da família, que é essencial, e propostas práticas mesmo. Aí na próxima semana, como a gente já vai ter entendido todo esse caminho, aí sim a gente traz propostas práticas, exemplos de. Tem alguns sites que são muito bons para alfabetizar e são sites que são gratuitos. Não tem que abaixar aplicativo no celular, porque o celular da gente está lotado, não cabe mais nada. Então é só entrar lá no Google. Tem vários joguinhos para alfabetização, principalmente para os pequenos aí, que tem muita facilidade, que tem hiperfoco em tecnologia. A tecnologia é também um aliado para nós na alfabetização. De repente, existem muitas crianças que são alfabetizadas primeiro através do teclado do computador, do tablet, do celular, e aí depois é que vão para o caderno. Então, essa parte da prática a gente vai ver para a semana que vem. Eu queria muito abrir um pouquinho para a gente tirar algumas dúvidas, para eu entender um pouco mais com vocês. Aqui são os meus contatos, eu vou deixar. Acho que a gente pode compartilhar esses slides, Marie?